Boa noite. Boa noite. Ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras vira réu na Lava Jato. Nomeado por Lula e Dilma, Aldemir Bendini é acusado de corrupção com a Odebrecht. Gleisi Hoffmann, presidente do PT, é citada em propinas para a campanha eleitoral. Além dela, o esquema também envolveria o marido, ex-ministro Paulo Bernardo. Delator aponta fraudes em contratos para favorecer tucanos em São Paulo. O dinheiro viria de obras do governo estadual, como o Rodoanel e a Marginal Tietê. Mais uma denúncia contra executivos do grupo Gerdau na Operação Zelotes. Suborno de 40 milhões de reais teria revertido multas na Receita Federal. Em São Bernardo, 22 milhões de reais numa construção parada há 8 meses. Lançada por prefeito petista para homenagear Lula, virou caso de polícia e agora vai ser centro cultural. Um novo acidente com embarcação, desta vez na Bahia, deixa 18 mortos. A lancha com 120 pessoas virou no mar entre a ilha de Itaparica e Salvador. O Jornal da Gazeta está no ar. A Prefeitura de São Bernardo do Campo, no ABC de São Paulo, conseguiu aval do Ministério da Cultura para transformar o prédio construído para ser o Museu do Trabalho e do Trabalhador numa fábrica de cultura. Segundo investigações, pelo menos 8 milhões de reais foram desviados das obras para o bolso de agentes públicos e empresários. No prédio inacabado, a ferrugem toma conta de parte da estrutura de metal. Material de construção ficou pelo caminho. A obra do que seria o Museu do Trabalho e do Trabalhador, que já consumiu quase 22 milhões de reais, está parada desde dezembro por ordem da Justiça, por suspeita de desvio de dinheiro. Pelo projeto inicial, o acervo seria sobre a história do sindicalismo, das indústrias e das greves no fim da década de 1970, com destaque para a trajetória do ex-presidente Lula, desde quando ele era líder sindical. Agora, o prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, do PSDB, conseguiu o aval do Ministério da Cultura para instalar, no lugar do museu, um centro cultural, com cursos, eventos e oficinas. Mas precisa da autorização da Procuradoria da República, num termo de ajustamento de conduta que está sendo elaborado. Se o acordo com o Ministério Público vingar, o prefeito promete retomar a obra no começo do ano que vem, com uma outra construtora escolhida numa licitação. A prefeitura não disse quanto mais de dinheiro a obra vai consumir, apenas que pretende usar os recursos já autorizados pelo Ministério da Cultura. Existe aproximadamente 4 milhões disponíveis no próprio convênio, que não pode ser utilizado porque a obra está com um embargo judicial. A partir da assinatura deste termo de ajustamento de conduta, que foi proposto pelo Ministério Público, aceito pela Prefeitura e teve a anuência do Ministério da Cultura, a gente vai utilizar estes recursos para buscar a finalização da obra. Em julho, 22 envolvidos viraram réus, acusados de fraude na licitação e desvio de quase 8 milhões de reais das obras do museu. Entre eles estão o ex-prefeito de São Bernardo, Luiz Marinho, do PT, empresários e ex-secretários da Prefeitura. Alguns chegaram a ser presos na operação da Polícia Federal, que desmantelou o esquema criminoso. No começo da semana, a Justiça confirmou a liminar que garante aos acusados o direito de responder em liberdade, porém permanecem proibidos de manter contato entre eles. O curioso é que 2 réus trabalham no mesmo local. Foram nomeados na Assembleia Legislativa do Estado. O ex-secretário de Planejamento de São Bernardo, Luiz Alfredo Buzo, é assessor no gabinete do deputado Luiz Fernando Ferreira, do PT. O ex-secretário de Obras, José Clóvis da Silva, está na primeira secretaria da Casa, cujo titular é o mesmo deputado petista. Em nota, Luiz Fernando alega que escolheu os assessores pela competência e que acredita que as denúncias são infundadas. O ex-prefeito Luiz Marinho e os outros envolvidos negam participação no caso. Delator da Lava Jato cita pagamento de propina à senadora e presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e ao marido dela, o ex-ministro Paulo Bernardo.
A acusação partiu do administrador de empresas Marcelo Maran. Ele era responsável pela contabilidade do escritório de advocacia de Guilherme Gonçalves, acusado por repasses irregulares a campanhas e despesas pessoais de Gleisi Hoffmann e do ex-ministro do Planejamento Paulo Bernardo. A base do esquema, segundo o Ministério Público, eram contratos de empréstimos consignados no âmbito do Ministério do Planejamento. O valor total que teria sido desviado não foi revelado. As investigações fazem parte da Operação Custo Brasil, um desdobramento da Lava Jato. A delação de Marcelo Maran ainda precisa ser homologada pelo ministro Dias Toffoli, responsável pelo caso no Supremo Tribunal Federal. Aos procuradores, Marcelo Maran teria apresentado notas fiscais forjadas para justificar os repasses às campanhas de Gleisi Hoffmann. Ele também teria revelado um esquema envolvendo empresas de transporte público do Paraná, estado natal de Gleisi e de Paulo Bernardo. O casal nega as acusações. A defesa de Gleisi disse que ela jamais manteve contato com Marcelo Maran. Já os advogados de Paulo Bernardo disseram que ele espera que a justiça resolva o caso baseada apenas em provas concretas. Em junho desse ano, Gleisi Hoffmann foi eleita presidente nacional do PT no lugar de Rui Falcão. Desde setembro do ano passado, ela e o marido Paulo Bernardo já são réus na Lava Jato no STF. Os dois são acusados pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro pelo recebimento de R$1 milhão do esquema de corrupção da Petrobras. O dinheiro teria sido direcionado para a campanha eleitoral de Gleisi ao Senado em 2010. Segundo a Procuradoria, o repasse foi realizado por meio de empresas de fachada do doleiro Alberto Youssef, contratadas pela Petrobras. Já os recursos foram liberados pelo ex-diretor de abastecimento da empresa, Paulo Roberto Costa, cujo objetivo seria obter apoio político de Gleisi Hoffmann e Paulo Bernardo para manter-se no cargo. O casal também nega essas acusações. O novo delator da Lava Jato, Adir Assad, promete entregar extratos que comprovariam propina em obras do PSDB. Segundo ele, os repasses eram feitos aos tucanos, o senador José Serra e o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira. O Rodoanel e a ampliação da Marginal Tietê seriam algumas das obras que geraram dinheiro para o Caixa 2 do PSDB em São Paulo. Na delação de Adir Assad, o empresário contou que usou mais de 10 empresas de fachada para fazer contratos fictícios com grandes empreiteiras que pagavam por serviços inexistentes, como terraplanagem. Ele admitiu que, para não levantar suspeita, chegou a colocar máquinas paradas nos canteiros de obras fantasmas. Ao Ministério Público Federal, ele contou que o pagamento recebido voltava para as construtoras, descontado o imposto e uma comissão pelo serviço nunca executado. O dinheiro devolvido seria usado para pagar propina a agentes públicos. De acordo com a reportagem do jornal Folha de São Paulo, na segunda-feira, quando a delação foi assinada, Assad contou que as transações eram feitas para tucanos paulistas, como o senador José Serra e o ministro de Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira. Para provar o que diz, Assad garantiu que vai entregar mais de 50 extratos que detalhariam a movimentação do dinheiro das construtoras com as próprias empresas dele, o que comprovaria que o valor pago para realizar obras públicas tinha outro destino. Na segunda parte da denúncia, Assad prometeu entregar quem recebia a propina. Paulo Vieira da Silva, ex-diretor da Dersa, seria o responsável por fazer a ligação entre as empresas e os políticos. Conhecido como Paulo Preto, o ex-diretor da Dersa, ligado ao governo de São Paulo, foi nomeado para o cargo em 2005, no primeiro governo de Geraldo Alckmin. E segundo a delação do empresário, era ele o operador das propinas direcionadas ao PSDB e quem indicava as empreiteiras responsáveis pelas transações do dinheiro. Delatores da Odebrecht também citaram Paulo Preto em inquérito aberto no Supremo Tribunal Federal para investigar Serra e Aloysio Nunes. Paulo Preto negocia delação premiada e não quis fazer comentários. O senador José Serra também disse que não iria comentar. Já o ministro Aloysio Nunes Ferreira disse que nada disso é verdade. A Dersa afirmou em nota que as obras citadas não foram executadas pelas empresas de Assad. Já Assad está preso no Paraná desde 2015, condenado a quase 10 anos de prisão por organização criminosa e lavagem de dinheiro em um caso relativo à Petrobras. Pelo acordo, ele deve pagar multa de R$50 milhões e ficar 3 anos em regime fechado.
Após reunião com dirigentes do PSDB, o senador Tasso Gereissati disse que crise interna é página virada. E Aécio Neves, licenciado do comando da legenda, defende a permanência do partido na base do governo Temer. A reunião com dirigentes estaduais em Brasília foi convocada após a veiculação da propaganda partidária do PSDB, que rachou a legenda. O programa fez duras críticas ao governo federal e uma autocrítica pelo fato do partido ter feito parte do presidencialismo de cooptação praticado na administração Temer. Após a exibição do programa na TV, uma ala da legenda defendia o afastamento de Tasso da presidência do PSDB. Ele está no comando interinamente da sigla desde maio, quando o senador Aécio Neves pediu licença do cargo após a delação da JBS Friboi. Aécio foi acusado pelos executivos da empresa de ter pedido 2 milhões de reais, dinheiro que ele disse que seria usado para pagar a defesa dele na Lava Jato. Mas o destino final do dinheiro, segundo apontaram as investigações, teria abastecido a conta de um aliado político. Ao deixar a reunião, Tasso disse, no entanto, que o partido não estava dividido e que as divergências foram superadas. O partido tem divergência, o partido vai continuar tendo divergências e, graças a Deus, tem divergências, porque nós não somos um partido de pensamento único. O partido de pensamento único é o Partido Comunista. Na reunião dos tucanos ficou decidido ainda que Tasso Gereissati fica no comando do PSDB até dezembro, quando a sigla fará uma convenção nacional. O encontro também deve escolher o nome do PSDB que vai disputar a presidência da República no ano que vem. Por enquanto, são cotados o governador Geraldo Alckmin e o prefeito da capital, João Dória. E mesmo pregando a paz no ninho tucano, Tasso disse que manterá o discurso de autocrítica. Ele voltou a dizer que cabe ao presidente Michel Temer definir sobre a ocupação de ministérios. Atualmente, a legenda comanda 4 pastas no governo Temer. O senador Aécio Neves também participou da reunião. Disse que não há mais desconfortos gerados pelo programa de TV do PSDB e que o tema desembarque do governo não será retomado. Aécio tem mantido proximidade com o presidente Temer. Ele tem conversado com frequência com o PMDBista. Para Aécio, depois de apoiar o impeachment de Dilma, é obrigação do partido dar suporte ao governo. Como será que o país reagiria se o PSDB, após o afastamento da presidente, lavasse as mãos por uma conveniência meramente eleitoral? E se apoiar um governo que tem baixa popularidade for o preço para que uma agenda de reformas que nós sempre defendemos seja implementadas, eu acho que nós devemos pagar esse preço. A Associação Nacional dos Procuradores da República mandou uma carta aberta ao Supremo e pediu aos magistrados da Corte para conter a ação e o comportamento do ministro Gilmar Mendes. No documento, os procuradores afirmam que Gilmar Mendes se destaca e destoa por completo do comportamento dos outros ministros do STF. No texto, os procuradores criticam a desenvoltura com que, segundo a associação, Gilmar Mendes se envolve no debate de assuntos fora dos autos, fugindo do papel que se espera de um juiz. A Associação de Procuradores questiona a imparcialidade de Gilmar Mendes para atuar nos processos da Operação Ponto Final, que envolve os empresários Jacob Barata Filho. A entidade faz um apelo para que o Supremo aceite o pedido de suspeição de Gilmar, apresentado pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Na carta, os procuradores lembram que o ministro foi padrinho de casamento da filha de Jacob Barata. A NPR ressalta que apenas o Supremo pode corrigir um ministro da própria corte quando seus atos e exemplos põem em dúvida a credibilidade de todo o tribunal e da justiça. Até o momento, Gilmar Mendes não se pronunciou sobre a carta. Antes de deixar o cargo, no mês que vem, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, deve apresentar uma segunda denúncia contra o presidente Michel Temer. A nova denúncia está baseada no inquérito aberto no Supremo Tribunal Federal, em que Temer é investigado por corrupção, obstrução de justiça e organização criminosa. No mês passado, a Câmara dos Deputados arquivou o pedido de investigação de Temer por corrupção passiva, apresentado por Janot, com base na delação premiada de Joesley Batista, dono do grupo JBS Friboi. Desta vez, ainda não há confirmação por que crime Temer vai ser denunciado. Janot e a equipe estão elaborando o texto básico da acusação. O documento deve estar pronto até o começo de setembro. Janot deixa o cargo no dia 17.
As revelações de Lúcio Funaro devem ser usadas para reforçar a acusação contra Temer. Ele fechou acordo de delação com a Procuradoria e prometeu detalhar supostos crimes que teriam sido cometidos pelo grupo político mais próximo do presidente. Além de Temer, teriam sido citados os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência, e os ex-ministros Gedel Vieira Lima e Henrique Eduardo Alves. Todos negam qualquer irregularidade. Segundo reportagem publicada hoje no jornal Folha de São Paulo, o presidente desistiu da ideia de montar uma equipe publicitária para gerenciar crises. A iniciativa surgiu em meio à tramitação da denúncia contra o PMDBista na Câmara dos Deputados e tinha como objetivo melhorar a imagem do governo. Segundo Temer, com o esfriamento da crise, a medida nem é mais necessária. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a crise no PSDB. Depois de trocar bicadas em público, Tasso Gereissati e Aécio Neves, presidentes interino e licenciado do PSDB, selaram um armistício. Há paz no ninho tucano, disse Aécio, na saída de uma reunião com os presidentes estaduais do partido. Havia guerra porque a banda de Tasso executou a cantilena da autocrítica e a charanga de Aécio continuou tocando de ouvido com Michel Temer. Harmonizados, esses dois conjuntos executam uma peça muito parecida com uma marcha fúnebre. O PSDB nasceu de uma dissidência que abandonou o PMDB sob o argumento de que não suportava mais a ideia de conviver com gente como Orestes Quércia. Hoje, empurrado pelas circunstâncias para dentro de um governo de um PMDB em avançado estágio de decomposição, os tucanos se comportam como crianças que brincam na lama depois do banho. Temer dizia representar uma ponte para o futuro. Não passa de uma pinguela, disse um cáustico Fernando Henrique Cardoso. Pois bem, a ponte tosca ruiu, caíram todos no lodaçal. A autocrítica de Tasso dava a impressão de que um pedaço do PSDB queria saltar do lodo. Mas a trégua com o grupo de Aécio, que coabita com Temer o escândalo da JBS, mostra uma vocação hedionda para a acomodação. Certos conflitos são vitais. Interrompida a guerra interna, o PSDB já pode apodrecer em paz. Boa noite. Câmara de Combate à Corrupção do Ministério Público Federal homologou hoje o acordo de leniência firmado entre a JF, controladora da empresa JBS, e a Procuradoria da República no Distrito Federal. Além da homologação, o colegiado também determinou o fim do sigilo do acordo. Ficou definido que a JF vai pagar uma multa de 10 bilhões e 300 milhões de reais ao longo de 25 anos. Esse valor representa 5,62% do faturamento livre de impostos registrado pelas empresas do grupo em 2016. Com essa decisão, os compromissos acertados entre a holding de Joesley e os procuradores passam a valer a partir de hoje. E daqui a pouco, Maria Lídia Flandoli entrevista Samuel Pessoa, pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da FGV do Rio, sobre a crise econômica. O sindicato e a cúpula da Polícia Civil de São Paulo recorreram à Secretaria de Segurança Pública e ao Conselho Nacional de Justiça contra uma nova norma do Tribunal Militar. Segundo a resolução do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, publicada segunda-feira, em caso de crime doloso de policial militar contra a vida de civil, oficiais da corporação devem apreender os objetos encontrados como armas, que serão enviados à Justiça Militar. A função, antes exercida pela Polícia Civil, tem gerado protestos da corporação. Delegados afirmam que a mudança é inconstitucional e destacam que a Polícia Militar quer encobrir crimes praticados por seus integrantes. A cúpula da Polícia Civil Paulista já enviou pedidos de anulação da portaria ao Conselho Nacional de Justiça e à Secretaria de Segurança Pública, destacando que, como crimes contra a vida de civis devem ser julgados pela Justiça Comum, não há razão para a resolução do Tribunal de Justiça Militar. Segundo especialistas ouvidos pelo Jornal da Gazeta, a medida é constitucional e tem base no artigo 9º do Código Penal Militar, que estabelece que os crimes dolosos cometidos contra civis serão da competência da Justiça Comum, salvo quando praticados no contexto de ação militar.
Em entrevista publicada hoje no site UOL, o novo comandante da rota, o tenente-coronel Ricardo Augusto Nascimento de Melo Araújo, afirmou que os policiais militares que atuam nos bairros ricos não podem abordar e falar com os moradores da mesma maneira que na periferia de São Paulo. Ele argumentou que o policial tem que se adaptar ao meio onde está no momento. É uma outra realidade. São pessoas diferentes que transitam por lá. Se ele for abordar a pessoa da mesma forma que ele abordaria uma pessoa aqui nos Jardins, ele vai ter dificuldade. Ele não vai ser respeitado. Da mesma forma, se eu coloco um da periferia para lidar, falar com a mesma forma, a mesma linguagem que uma pessoa da periferia fala aqui nos Jardins, ele pode estar sendo grosseiro com a pessoa dos Jardins ali que está andando. O mais assustador nesse comentário que acabamos de ver do comandante da rota, a tropa que mais mata, é que o coronel está absolutamente certo. O Estado brasileiro não lida com cidadãos, mas com indivíduos de classes diferentes. Gente de primeira classe e gente de segunda classe. Casa Grande e Senzala no século XXI. E não é só a PM de São Paulo, não. No TSE, Temer foi inocentado por Gilmar como cidadão ou como membro de uma casta inimputável e que tem de ser bem tratada porque tem dinheiro? A reforma política está sendo pensada para benefício de quem? Adriana Anselmo, ladra de primeira classe, está presa em casa, no Leblon, porque tem filhos pequenos. Ladras de segunda classe, também com filhos pequenos, estão na cadeia, apodrecendo. Não sejamos hipócritas. Basta olhar pela janela e ver em cada cena a sociedade que nós construímos. Parabéns, coronel. Infelizmente, o senhor está certo. Nós não temos cidadãos, só temos gente de primeira e segunda classes. Um projeto desenvolvido em Capão Redondo, no extremo sul da cidade de São Paulo, se dedica a resgatar crianças e adolescentes de situações de risco, como envolvimento com drogas e com crime. Esse programa também procura ajudar famílias em áreas como saúde, moradia e até assistência jurídica. Foram muitas horas de conversa com a psicóloga até o José organizar os sentimentos. Eu estava perdido na cocaína, na bebida. Sozinho eu não tinha conseguido, não. Acho que eu já tinha passado dessa para outra. José nem andava direito quando chegou aqui há um ano, de tão debilitado que ele estava. Foi trazido pela irmã. Hoje voltou a ter independência, com uma vida que nem sonhava mais ser possível. Graças a Deus estou trabalhando, estudando. Coisa que eu não imaginava que ia acontecer depois de tudo que eu passei. O apoio veio desse projeto, que atende a moradores do Capão Redondo, no extremo sul de São Paulo. O trabalho aqui começa a partir da criação de vínculos e diagnóstico de necessidades específicas em várias áreas, como saúde, assistência jurídica, social, emocional, de moradia. A gente tenta estar junto, caminhando, indo até a casa dessas pessoas, entendendo a realidade das pessoas, porque a gente só vai conseguir, de fato, mudar quando a gente entender a realidade dessas pessoas. Quando a gente entender de fato o que aquelas pessoas estão passando. Em 5 anos, cerca de 500 pessoas foram atendidas aqui direta ou indiretamente. Mas os fundadores do Projeto Sonhar, observando caso a caso, perceberam que traumas na infância, situações mal resolvidas, levavam na vida adulta a problemas como abuso de álcool, de drogas ou levavam à criminalidade. E é por isso que esse ano eles resolveram mudar o foco. Agora, prioritariamente, o atendimento será com crianças e seus familiares. Antecipar soluções antes que as consequências sejam ainda mais graves e profundas. 26 crianças de idades variadas e as respectivas famílias já estão nesse trabalho. Elas chegam por indicação da Justiça, da Unidade de Saúde Próxima, de outras organizações ou porque são vizinhas mesmo. Os meninos da periferia, eles são muito carentes de referência. Boas referências. Então, eu acho que quando esses caras vêm pra cá procurar ajuda, na minha concepção, acho que eles estão pensando assim, eu tenho uma chance. Se esse cara teve uma chance, eu também tenho uma chance. É que o Marcos, fundador do projeto ao lado do Alex, tem uma história e tanto. Na adolescência, acabou na bandidagem, assaltava. Mas um dia, numa reviravolta, largou as armas e voltou a estudar. Se formou em letras, virou professor, escreveu livros e dá palestras pelo mundo. E aqui é onde ele encontra essa opção entre escolher estar no crime e escolher realizar os sonhos dele. Porque você vai ouvir uma série de pessoas dizendo, oh, não é possível, não é possível, não é possível. E não sabendo que era possível, foi lá e fez.
O juiz federal Sérgio Moro aceitou hoje a denúncia do Ministério Público Federal contra o ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil, Aldemir Bendini. Ele agora é réu acusado pelo Ministério Público de receber 3 milhões de reais de propina da Odebrecht. Segundo denúncia do Ministério Público Federal, Aldemir Bendini foi escalado pela ex-presidente Dilma Rousseff, do PT, para presidir a Petrobras e acabar com os escândalos de corrupção na estatal. Mas já cobrava propina quando ainda era presidente do Banco do Brasil. Os procuradores federais dizem que ele pediu 17 milhões de reais em propina para rolar um contrato da Odebrecht com o banco. Mas a demanda só foi atendida pela empreiteira quando Bendini foi transferido para a presidência da Petrobras. Na ocasião, o ex-presidente da Odebrecht, Marcelo Bahia Odebrecht, diz ter pago 3 milhões de reais em dinheiro para que Bendini não atrapalhasse os interesses da empreiteira na estatal. Bendini foi denunciado pelos crimes de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, organização criminosa e obstrução de investigações. Nesta tarde, o juiz Sérgio Moro aceitou a denúncia contra o ex-presidente da Petrobras, tornando-o réu, junto a outras 5 pessoas no mesmo processo. Entre elas, Marcelo Odebrecht e Fernando Reis, que delataram Bendini. Bendini está preso desde 27 de julho, quando foi alvo da 42ª fase da Operação Lava Jato. Mas o que é isso? A Procuradoria da República no Distrito Federal denunciou hoje o ex-diretor jurídico da Gerdau, Expedito Luiz, o atual consultor de contabilidade da companhia Raul Schneider, o ex-executivo do grupo, Marco Antônio Biondo, por corrupção na Operação Zelotes. Também hoje a empresa... Na denúncia, o Ministério Público Federal acusa os executivos da empresa de acertar o pagamento de 40 milhões de reais de propinas a advogados e ex-conselheiros do CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O dinheiro seria para conseguir decisões favoráveis em 5 processos do grupo no Tribunal da Receita, que somam hoje mais de 4 bilhões de reais. Ao todo, foram 14 denunciados, incluindo 3 ex-conselheiros do CARF, acusados de corrupção e lavagem, por terem atuado em favor da empresa, manipulando julgamentos e votando a favor do grupo em vários processos. Apesar de ter sido indiciado pela Polícia Federal nesse caso, o atual presidente executivo da empresa, André Gerdau, não foi denunciado. A empresa informou que nunca usou processos no CARF para sonegação, pois a Gerdau buscava o exercício legítimo de direito, respaldo nas leis e na jurisprudência. A empresa também diz que nunca contratou operações ilegais e que rescindiu o contrato com as empresas de consultoria citadas nas Zelotes assim que as suspeitas foram divulgadas. A Polícia Federal apreendeu documentos no escritório do advogado Tiago Cedraz Leite de Oliveira, filho do ministro do Tribunal de Contas da União, Haroldo Cedraz, que indicam que o advogado e o sócio dele, Sérgio Tourinho Dantas, alvos da Operação Abate 2 da Polícia Federal, articulavam a criação de uma empresa para operar propinas oriundas da Petrobras. Segundo informações da revista Época, os documentos apreendidos mostram que a empresa Trades Brasil, que seria criada pelos advogados, teria como sócios lobistas Jorge Luz e Bruno Luz, pai e filho, presos desde fevereiro pela Lava Jato. Segundo a publicação, o intuito da empresa seria distribuir dinheiro de propina para setores do PT e do PMDB. Sobe para 21 o número de mortos no naufrágio no rio Xingu, no Pará. As buscas foram retomadas às 5 da manhã, 11 corpos foram encontrados hoje. 23 pessoas sobreviveram, ainda há desaparecidos. Hoje, o dono do barco disse que 48 pessoas estavam a bordo. A Secretaria de Segurança Pública do Estado havia informado que eram 70. O barco que levava pessoas clandestinamente afundou na noite de terça, entre Porto de Mós e a cidade de Senador José Porfírio. Chovia no momento do acidente. Sobreviventes disseram que o barco foi atingido por uma tromba d'água, um fenômeno parecido com um tornado. Um barco com 120 pessoas virou na Baía de Todos os Santos. 18 pessoas morreram. O acidente foi na travessia Mar Grande-Salvador. A lancha partiu da ilha de Taparica com destino a Salvador por volta das 6h30 da manhã. 10 minutos depois, virou. Segundo relatos de sobreviventes, chovia forte e uma onda fez a lancha virar. Foi o peso, que foi todo mundo para um lado quando começou a chuva. Aí foi complicado. A embarcação tinha capacidade total de 160 pessoas e levava 120. Segundo a Capitania dos Portos, 3 navios foram para o local do acidente. As operações de resgate também contaram com apoio do Grupamento Aéreo da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e de embarcações particulares.
O diretor da agência que regula o transporte afirmou que a lancha estava regular. O barco é vistoriado pela Marinha, a documentação está em dia, todas as 8 lanchas que aqui operam estão com a documentação em dia. Segundo a Marinha, um inquérito administrativo vai ser instaurado para investigar o acidente. A travessia Salvador-Mar Grande tem embarcações que saem de meia e meia hora todos os dias. E agora vamos ao comentário de política com o José Neumann Pinto. Eu já usei essa balsa aí. Pois é, muitos já usaram essa balsa aí. E como disse o Rodolfo muito bem, não existe cidadania no Brasil. Existe cidadão de primeira classe, cidadão de segunda classe, talvez até de terceira, quarta, quinta classe. Uma coisa são os nababos de Brasília que nos desgovernam e para isso cobram propinas milionárias. Outra coisa são os pobres do Amazonas, da Amazônia em geral, de Porto de Mós e de outras cidades dos estados amazônicos que não tem outro modo de transporte, que não sejam essas barcas, que não tem fiscalização nenhuma. É a mentira da Marinha dizendo que fiscaliza esses barcos lá da Baía de Todos Santos. Tenho informações da Bahia que eu acabei de receber no meu telefone que não há fiscalização da Capitania dos Portos. O barco do Pará era clandestino. Essa história de chuva, sempre choveu, sempre teve onda. Quando chove é natural que as pessoas se protejam. Então, o que existe aí é um assassinato serial de um Estado estroina que gasta dinheiro, todo o dinheiro arrecadado de todos, com poucos, e que não tem dinheiro para fazer uma fiscalização num barco, ou no Rio Amazonas, no Xingu, ou na Baía de Todos os Santos. A foto mais comovente do dia é a de um bebê de 1 ano que morreu afogado na Bahia. Lembra aquela foto daquele bebê sírio numa praia turca? Estes refugiados da Bahia são refugiados nativos, patrícios nossos, maltratados por um Estado assassino serial, que não liga para a vida dos pobres, a não ser para lhes arrancar a pele, tratar-nos a todos como escravos para servir um bando de senhores que se acham muito nobres e que não passam de sórdidas figuras. Essa criança foi vítima de um assassinato, não tem nada a ver com as intempéries da natureza. E essas coisas não vão mudar porque não há dinheiro. O dinheiro está sendo usado para comprar voto no Congresso, para livrar o presidente e para outros fins menos nobres. Não há dinheiro para fiscalizar os barcos, nem na Amazônia, nem na Bahia. A Marinha não sabe o que faz com isso. E ainda tem alguns desinformados que querem a volta do regime militar. Se a Marinha, que é uma das forças, não consegue cuidar do dia a dia comezinho dela, como é que vai governar o Brasil? Ora, bolas, isso é absurdo. Bom, eu volto terça-feira direto ao assunto. Em té. Um peixe gigante feito de material reciclado foi colocado no Rio Pinheiros e está chamando muito a atenção de quem passa por lá. É uma intervenção urbana que marca o início da virada sustentável em São Paulo. A obra do paulistano Eduardo Cirur foi colocada na altura da estação Pinheiros da CPTM. A instalação pretende despertar os paulistanos para a necessidade de despoluir o Rio Pinheiros, um dos mais afetados pelo despejo de esgoto da cidade. O trabalho retrata o peixe conhecido como pintado e representa a vida retornando ao rio morto. Nesta quinta-feira, também começou em São Paulo a 7ª edição da Virada Sustentável, com mais de 500 atividades em temas como biodiversidade, cidadania e mobilidade urbana, entre outros. A virada vai até domingo em vários parques e pontos da cidade. Na China, um tufão matou pelo menos 16 pessoas e deixou 150 feridas. O tufão causou chuvas intensas e inundações em Hong Kong e Macau. Os fortes ventos, que chegaram a mais de 170 quilômetros por hora, destruíram casas e árvores. Quase 30 mil pessoas foram levadas para abrigos de emergência. A rede elétrica foi danificada, o que prejudicou o sistema de transportes do país e fechou escolas. Na Suíça, 8 pessoas estão desaparecidas depois de deslizamentos de terra nos Alpes. Imagens mostram o momento que rochas, neve e terra despencam de uma das montanhas dos Alpes.
A pequena vila de Bondo, que fica na fronteira da Suíça com a Itália, ficou coberta de lama. Estradas que ligam o local a outras regiões foram interditadas e cerca de 100 moradores foram retirados de suas casas. Equipes de resgates ainda buscam desaparecidos. Segundo as autoridades, eles praticavam montanhismo na hora do acidente. Autoridades holandesas afirmam que a polícia espanhola repassou informações concretas sobre um atentado que seria feito ontem em Roterdã, na Holanda. O ataque aconteceria numa casa de shows onde um grupo de rock americano iria se apresentar. O show foi cancelado. Perto do show, a polícia encontrou uma perua de placa espanhola com 2 botijões de gás dentro e o espetáculo foi cancelado poucas horas antes de começar. Ainda ontem à noite, o motorista foi detido e interrogado. Hoje, uma nova prisão foi feita. Segundo o chefe de polícia de Roterdã, ele é um holandês de 22 anos, suspeito de estar envolvido na preparação do ataque. As autoridades espanholas repassaram informações detalhadas sobre o planejamento do atentado para o governo holandês. Na Venezuela, o sinal da emissora de televisão colombiana Caracol é cortado pelo governo. A TV Caracol saiu do ar na noite de ontem por ordem do presidente Nicolás Maduro. Outro canal colombiano, o RCN, também teve o sinal cortado por algumas TVs a cabo. O mesmo aconteceu este ano com outras 3 emissoras, a CNN em espanhol, o colombiano El Tiempo e o argentino Todo Notícias. A Conatel, a agência responsável pela regulação do setor na Venezuela, não divulgou os motivos para interromper os sinais. Mas a suspeita é de que tenha sido uma retaliação pela cobertura da visita da ex-procuradora-geral venezuelana, Luísa Ortega, ao Brasil, ontem. Em Brasília, ela fez denúncias contra o governo de Maduro. Uma massa de ar seco está sobre São Paulo e promete que os próximos dias não devem mudar muito, né, Estela? É verdade, o tempo deve ficar firme e com um friozinho. Vamos ver a previsão do tempo com Luciana Magalhães. A sexta-feira será de tempo ensolarado e seco na maior parte do Brasil. Com exceção da região sul, praticamente todas as áreas terão uma tarde mais quente e com baixa umidade do ar, graças a uma massa de ar seco, que impede a formação de nuvens de chuva de ponta a ponta. Mas em alguns lugares a chuva continua, como é o caso de boa parte da região norte, onde pode chover forte entre o Amazonas e Roraima. E também na faixa leste, entre a Bahia e o Rio Grande do Norte. E a sexta será quente em várias capitais. Em Porto Alegre, por exemplo, a máxima pode chegar aos 30 graus e o tempo fica firme. Em Recife, chove a qualquer hora, mas com máxima de 28 graus. No Rio de Janeiro, o céu volta a abrir e a temperatura finalmente sobe, com máxima também de 28. E em Goiânia, máxima amanhã de 32 graus. E em São Paulo não vai ser muito diferente. A temperatura volta a subir e o ar fica mais seco. O sol aparece na maior parte do dia e a sensação é de calor durante a tarde. No centro-oeste, máxima amanhã de 33 graus em Votuporanga e de 30 em Araçatuba. No norte, faz 30 graus em Barretos e 27 graus em Franca. E no leste paulista, máxima amanhã de 26 graus em São José dos Campos e de 25 em Santos. Para a capital, o tempo não deve mudar até o final de semana. Ele fica ensolarado, firme, com calor à tarde e frio durante a noite e a madrugada. Máxima de 24 graus amanhã e 26 no sábado e também no domingo. O cronograma do novo pacote de privatizações anunciado pelo governo federal joga a maioria dos leilões de privatização para o segundo semestre de 2018, no fim do governo Temer e em meio às eleições presidenciais. O governo formalizou ontem a inclusão de 57 projetos no programa de privatizações e estimou em 44 bilhões de reais o investimento que vai ser arrecadado com as concessões. O anúncio da venda de várias empresas públicas gerou críticas por parte da oposição. As bancadas do PT na Câmara e no Senado apresentarão, a partir da próxima semana, uma série de ações coordenadas contra as privatizações. Vamos agora ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo.
Essa polêmica toda era inevitável. Sempre que se fala em privatização, há muito questionamento. Hoje se vê questionamentos até por parte de integrantes do governo, como a Infraero, que questiona a privatização de aeroportos que dão lucro. A Embraer, que prevê a possibilidade, a Infraero, desculpa, que prevê a possibilidade de ficar 15 anos trabalhando no vermelho, caso seja vendido o aeroporto como o de Congonhas. Agora, o fato é que a privatização, de um modo geral, assegura condições melhores de investimento, de aumento da competitividade, da produtividade. O país está numa situação muito difícil do ponto de vista fiscal. O governo não está tendo como bancar sequer despesas essenciais necessárias aí para áreas prioritárias. Nós estamos vendo a suspensão de atividade em vários segmentos, como aconteceu com a emissão de passaportes recentemente. E o governo já está prevendo a possibilidade de déficit das contas públicas, pelo menos até 2020. Isso quer dizer que o próximo governo também vai ter de enxugar despesas, tentar ampliar a receita para retomar a capacidade de gerar superávit das contas. Portanto, não vai ter como atender essa carência de investimentos do país. E tem mais, as estatais, além dessa ineficiência de muitas continuarem operando no vermelho, elas sofrem os efeitos do uso político. O uso político, do ponto de vista econômico, como aconteceu com a Petrobras e a Eletrobras, cujo congelamento das tarifas de preços fez com que elas trabalhassem muito tempo com prejuízos. E ainda teve a corrupção, que tomou conta das duas estatais, são só 2 exemplos, e além disso, elas hoje estão numa situação de enxugamento de despesas, de necessidade de um ajuste muito pesado. Então, há um problema nas contas do governo, há um problema na situação das estatais, há uma carência enorme de investimentos da infraestrutura. Então, um programa bem executado de privatização poderia dar uma condição melhor do país, até de retomada da atividade econômica, com mais emprego, com redução do custo Brasil, enfim, uma melhoria geral. Claro que não dá para fazer uma liquidação generalizada das estatais, vender por qualquer preço, na pressa de se obter resultados, na pressa de se garantir mais reforço para o caixa do governo. Agora, um programa muito bem executado, planejado, com um cronograma adequado, sem interferências políticas, pode produzir resultados muito importantes para o país. E nós temos vários exemplos nesse sentido, como aconteceu com o sistema de telefonia. Temos problemas pontuais em decorrência disso, mas hoje todo mundo pode comprar um celular, diferente de alguns anos atrás, quando se ficava na fila de espera de um telefone fixo, e telefone era investimento no país. Eu volto na próxima segunda-feira. O número de pessoas que buscam por cursos de idioma russo tem crescido muito aqui em São Paulo. Tudo porque a Copa do Mundo vai ser realizada na Rússia e o Brasil já está garantido. Здравствуйте. Você entendeu alguma palavra que a professora Sniejana Masnova está falando? Pois é, nem eu. A primeira aula de russo a gente nunca esquece. Aliás, tem aluno que nem volta mais. Não é mesmo, professora? A maior parte desiste depois do primeiro estágio. Quem conseguir passar na segunda, a gente já sabe que não vai desistir. Mas o que leva então uma pessoa a insistir e aprender essa língua aparentemente tão complicada? Para esses alunos, a motivação está na próxima Copa do Mundo, que será realizada na Rússia. É a 21ª edição do evento esportivo e a primeira realizada no leste europeu. Com 11 cidades sede, o campeonato será disputado entre 14 de junho e 15 de julho do ano que vem. O torneio de futebol organizado pela FIFA vem ajudando a movimentar as escolas que ensinam o idioma por aqui, tanto para quem vai trabalhar como para passear. Marcos é professor de espanhol e frequenta as aulas de russo há 1 ano e meio. Com a viagem planejada para a Rússia, espera não passar muitas dificuldades. Eu consigo me comunicar bem, eu posso falar assim, eu quero ir até ali, eu quero comer isso, quanto custa isso. Diego está empolgado. Aprender o alfabeto cirílico do idioma russo e tantas diferenças gramaticais é um grande desafio. Eu acredito que dá para aprender pelo menos um nível legal para se comunicar, saber falar, cumprimentar, perguntar valor, hotel. Quem quiser estudar no Clube Eslavo em São Paulo vai desembolsar R$ 240 por mês, valor que dá direito a uma aula por semana com duração de 1 hora. Mas a professora avisa, é importante o aluno continuar os estudos nas horas vagas e tirar as dúvidas pelo chat, disponível a qualquer momento do dia. Primeiro, eles aprendem o alfabeto. Cumprimentos, despedida, falar obrigado.
Caio também espera assistir pessoalmente a alguns jogos do próximo Mundial e tratou de se matricular no curso. Ele começou em fevereiro. O russo, ele acaba sendo um pouco diferente do português, mas ele também não acaba sendo tão difícil assim. No começo assusta, mas depois, com o tempo, a gente vai vendo que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Mas se você ainda está pensando em ir para a Rússia para assistir os Jogos da Copa do Mundo, a boa notícia é que, segundo a professora, ainda dá tempo de aprender um pouquinho da língua para não ficar tão deslocado. Mas é preciso ser rápido. Então, da Vstrete Vrasi até a Rússia. E agora vamos às notícias do esporte com Celso Cardoso e Stella Gontijo. Depois do noticiário de esporte, Maria Lídia entrevista ao vivo o professor pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, Samuel Pessoa. O Corinthians venceu mais uma no campeonato e abriu 10 pontos de vantagem ali na liderança, né, Celso? Acelerou, né? Pois é, com a vitória, Estela, sobre a Chapecoense fora de casa, o Corinthians chegou a incríveis 50 pontos no campeonato, 10 pontos a mais que o Grêmio. Mas o jogo nem foi tão agradável assim. Mas uma vantagem digna de campeão. Vamos conferir os gols. Na Arena Condá, a Chapecoense recebeu o Corinthians e levou perigo ao líder do Brasileirão com 2 cabeçadas. A primeira de Wellington Paulista e a segunda de Túlio de Melo. O Corinthians abriu o placar com Rodriguinho, mas o gol foi anulado pelo árbitro que marcou o toque de mão do meia corintiano. Só aos 44 minutos saiu um dos zeros do placar. O artilheiro do campeonato, Jô, balançou a rede e decretou o placar final. Chapecoense 0, Corinthians 1. Corinthians manteve aí o 100%, né, na Arena Condá e se distanciou, né, do É uma vantagem gigantesca, né? 10 pontos, mas não jogou bem não, viu? O Corinthians ontem contou com a sorte aos 44 minutos quando o Jô teve a chance de fazer 1-0. Mas segue aí firme na briga pelo título, como maior favorito. Agora, Celso, vamos falar de Copa do Brasil. O Cruzeiro e o Flamengo, né, levaram a melhor e se classificaram para a final da competição. Já estão até definidas as datas e os locais dos jogos finais. O Cruzeiro e o Flamengo vão fazer a decisão que será disputada em 2 partidas. O primeiro no Rio de Janeiro, no dia 7 de setembro, e a volta no dia 27 de setembro em Belo Horizonte. Vamos acompanhar os gols dos jogos que garantiram Flamengo e Cruzeiro. Num Maracanã lotado com mais de 47 mil torcedores rubro-negros, o Botafogo teve a primeira oportunidade para abrir o placar com Guilherme, mas a cabeçada foi por cima do gol. Aos 25 minutos do segundo tempo, Berrio foi acionado na direita, entortou o Vitor Luiz com um drible espetacular e mandou na medida para Diego, que não desperdiçou e fez o dele, para delírio da torcida que lotou o Maracanã. Flamengo classificado 1, Botafogo 0, placar final. No Mineirão, em Belo Horizonte, o Cruzeiro fez pressão sobre o Grêmio e aos 7 minutos do segundo tempo, Hudson aproveitou o escanteio e subiu firme para fazer 1-0 para o time da casa. O resultado levou a decisão para os pênaltis e, pelo Grêmio, Edilson e Everton acertaram a trave. O Cruzeiro parou em Marcelo Groy nas cobranças de Robinho e Murilo. Estrela do time gaúcho, Luan, não teve sorte e Fábio defendeu com o joelho. No final, Thiago Neves teve tranquilidade para fazer o dele e colocar o Cruzeiro em mais uma final da Copa do Brasil. Bater um adversário como esse, passar para a final, valoriza muito aquilo que nós fizemos até agora na Copa do Brasil e é o que nos deixa muito contentes. É para ficar mesmo. É, merece, né, o Cruzeiro. Boa noite. Boa Até noite, amanhã. Celso. Muito obrigada. É com você, Gamberini. A seguir, Maria Lídia entrevista ao vivo Samuel Pessoa, doutor em economia e pesquisador da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Até já. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o impacto de pacote de privatizações do governo Temer. Quem analisa é Samuel de Abreu Pessoa, pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro e sócio da consultoria Reliance. Muito obrigada por estar conosco. A primeira questão é que depois daquela bombástica delação do Joesley Batista, o temor era o impacto que tudo aquilo pudesse ter sobre a crise econômica.
E houve aí uma grande surpresa, o dólar ficou estável, a inflação continuou caindo, taxa de juros também. O que explica a mágica? A mágica é o resto do mundo que explica, Maria Lídia. O mundo ajudou muito. Nós fizemos lá no Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas uma conta. Se o mundo não tivesse ajudado tanto, o câmbio hoje seria já 3,50 mais ou menos. Ou seja, teve dois movimentos em direções inversas. Por um lado, o cenário doméstico piorou, porque aquela delação atrapalhou, abortou completamente, por enquanto, pelo menos, a tramitação da reforma da Previdência, que é a reforma mais importante para a gente arrumar o país, e, portanto, nós pioramos, porque a gente adiou muito o problema fiscal, que continua crescendo, porque a dívida pública sobe, com a bola de neve, mas, por outro lado, nesses mesmos 2 meses e pouco, o mundo ajudou. Apareceu, por exemplo, uma desinflação nos Estados Unidos. A inflação americana, nos últimos 6 meses, ela caiu mais de 1 ponto percentual abaixo do que as pessoas imaginavam lá no final do ano passado que ela estaria agora. Ora, o que acontece quando a inflação americana vem mais baixa? Quando a inflação americana vem mais baixa, isso significa que os juros lá vão ser mais baixos por um período mais longo de tempo. Juros mais baixos significa que o mundo fica mais disposto a deixar o dinheiro nos países emergentes, entre eles o Brasil. E isso compensa. Bom, onde se conclui que o santo de Michel Temer é forte. Pelo menos. Bom, mas depois também da vitória que Temer teve lá na Câmara, né, naquela denúncia da Procuradoria-Geral da República, que foi rejeitada, ele tem se mostrado muito ativo. Anunciou a privatização da Eletrobras e logo no dia seguinte, esse pacotão das privatizações, colocando à venda aeroportos, os terminais rodoviários, companhias de docas, até a Casa da Moeda. Resta saber se essa pretensão é factível. Temer tem pouco mais de 1 ano de governo, sendo o ano que vem ano eleitoral. Vai dar para ele executar todas essas vendas? Acho que todas elas não. Tem algumas mais complicadas do que outras, mas acho que algumas sim. O que eu acho muito importante é a gente ter virado essa página. Né? As pessoas ficaram no passado, apesar de todos os benefícios que nós experimentamos com a privatização lá no período do FHC, ficou um certo gosto amargo das privatizações, porque elas vieram junto com o aumento de tarifa. O que a sociedade não percebeu, e na verdade nós, profissionais de economia, nunca conseguimos explicar para o consumidor direito, é que aquele encarecimento que houve das tarifas, dos serviços de utilidade pública, simultaneamente ao processo de privatização, não estava associada à privatização. O que ocorreu é que o processo de privatização ocorreu simultaneamente a um enorme aumento da carga tributária. Os impostos aumentaram. E o aumento da carga tributária aumentou porque o próprio Congresso Nacional, por delegação da sociedade, aumentou muito o gasto público, uma série de programas importantes para a nossa sociedade. Então, o aumento do gasto público gerou uma necessidade de aumentar a carga tributária e uma boa parte desse aumento de carga tributária foram naqueles serviços que tinham sido recém-privatizados lá nos anos 90. Como as pessoas não conseguiram separar muito o joio dos trigos, ou até perceber isso, né? Acharam que o aumento da tarifa era por conta da privatização, quando de fato o grosso do aumento da tarifa foi por conta desse aumento de carga tributária nesses serviços que tinham sido privatizados. Então, eu acho que o Partido dos Trabalhadores, durante muito tempo, se aproveitou do fato de ter ficado esse gosto amargo na população das privatizações, por não compreender direito esse fato, e usou muito uma campanha muito dura. Lembramos em 2006, né, aquela campanha no segundo turno contra o governador Alckmin, uma campanha muito dura contra a privatização, porque ia nesse ponto. Eu acho que o que a gente está vendo é que a sociedade está pronta para um novo círculo de privatização. Entre outros motivos, porque a gente viu que empresas estatais, elas são muito pouco imunes à ação política do governo. Então é melhor a gente ter o setor público coordenando,
com bons marcos regulatórios e fiscalizando, e o setor privado operando. Parece Agora, mais eficiente. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo quer saber exatamente que impacto que esse pacotão que está sendo anunciado aí, que chama tanto atenção, só se fala nisso, vai ter sobre a vida de cada cidadão, de cada um, sobre o seu bolso, a sua mesa, sua qualidade de vida. Dá para objetivamente estimar isso? Ainda não, porque a gente não sabe os detalhes, né? A gente sabe que tem um pacote, uma parte de aeroportos. Precisamos ver exatamente em quais circunstâncias, condições esses aeroportos vão ser privatizados. Tem um problema técnico importante, porque tem um problema da malha, né? Tem um monte de aeroportos. Um aeroporto, para funcionar bem, precisa ter outros aeroportos, né? Porque aeroporto é de um ponto para outro. E a gente sabe que em qualquer país, em qualquer malha aeroviária, alguns aeroportos vão ser deficitários ou vão ter um retorno econômico menor. E, em geral, a malha tem que sustentar todos os aeroportos, os deficitários e os que estão no verde. Então, a gente precisa saber, ao vender os aeroportos que geram mais recursos, qual vai ser a estratégia da regulação e do setor público para manter condições de operar os aeroportos mais deficitários. Ou seja, precisamos tempo para ver no que vai resultar. Claro, precisamos ver os detalhes. A ideia é boa. Precisamos de tempo, né? A equipe é competente, então eu acho que vai ser tudo bem desenhado. Terminamos aqui. Uma boa noite, agradeço muito. Gamberini. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Boa noite e até amanhã. Sua noite está precisando de um tempero a mais? Não perca a gastronomia do Todo Seu de hoje, 10h30 da noite.